Oi, gente. Continuando o vídeo passado, eu fiz ele logo de manhã, né? Agora já tô no final da tarde aqui do domingo e vou fazer. Eu comecei o vídeo falando que eu ia contar as coisas da Alemanha e acabei não contando e demorei muito para contar a história do Brahms, né? E passou. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é que quando eu reconheci essa menina atualmente na história de 3.000 anos, eu liguei para ela, contei, né? E falei, olha, você não vai acreditar. Então, as meninas foram fazer curso de hebraico, tá? Ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha 14 anos nesta vida, eu decorei um poema em hebraico. Falei, sério? Ela falou, sério? Aí ela desligou o telefone, gravou na mesma hora o poema que ela tinha decorado nesta vida. Hoje ela tá com 40 e poucos anos, com 14 anos. Então, para mim foi uma confirmação. Quem que vai ficar estudando hebraico e guardar esse poema? Nunca mais ela estudou hebraico. Ela guardou isso e fez esse estudo com 14 anos de idade. Decorou esse poema com 14 anos de idade. E tem na memória até hoje. Então, isso foi uma confirmação, né? Esse grupo que nos atendia, eu tinha um deles que trabalhava lá, como eu estava de repouso, esse amigo vinha trazer os remédios para mim em casa, os remédios fitoterápicos, né? E quanto aos remédios fitoterápicos, vocês não reparam não que eu tô fazendo uma bike aqui, um pouquinho de exercício enquanto eu gravo esse vídeo. Por isso, às vezes, parece que eu tô cansada, mas é que eu tô fazendo exercício. Os remédios fitoterápicos. Então, eu juntei uma informação com a outra. Quando eu reconheci Brahms lá, né, há 3.000 anos, ele estava na escola, dando aula para as crianças, e veio um mensageiro falar para ele que um senhor que mora lá na montanha estava mandando chamá-lo porque ele estava sentindo que ele já ia morrer. Então, que ele queria falar com ele antes. Aí as crianças falaram, nós também queremos ir, né? E esse professor falou, mas por que vocês querem ir? E a menina, que eu acho que era eu, falou, porque eu quero ver a alma sair do corpo. Então, é uma curiosidade que a gente tem, né? E eu tinha sempre isso comigo também. Aí ele vai lá para essa casa da montanha e chega lá, é um senhor que tinha uma plantação de plantas medicinais. Ele estudava as plantas medicinais e sabia remédio para tudo com aquelas plantas há 3.000 anos. E, coincidentemente, né, eu fui tratada. E aí, como ele estava para morrer, ele entregou essa sabedoria, esses estudos, tudo que ele fez lá a respeito, os escritos sobre as plantas, para que serviam, tudo, ele entregou para esse professor sábio da época, que eu sinto que era o Brahms. E como eu fui tratada aqui nessa vida atual, quando eu tive trombose e as visões e tudo, com o que ele me tratou? Com fitoterapia. E esse grupo tinha um laboratório, né? Como eu já contei. Então, as coisas vão se encaixando, vão juntando tudo. Agora, vou contar alguns pequenos detalhes lá da Alemanha, que foi o que eu tinha falado que eu ia contar e fiquei emocionada no vídeo, o tempo foi passando e fiquei com medo do celular desligar. E é o seguinte, primeiro, para eu programar essa viagem, né, eu não tinha condições de ir e sempre pelas consultas espirituais que eu estava fazendo, o Brahms falava, fica calma que você vai, não duvide,
nós vamos dar um jeito, você vai. Então, lembra que eu ganhei a bolsa de estudos? Aí eu tive uma ajuda da prefeitura da minha cidade, porque eu tinha feito um trabalho aqui com flauta doce e ensinei assim muitas crianças, levei mais de 400 crianças para tocar na praça. E a prefeitura acompanhou aquilo, apesar do trabalho ser no estado, eu fui buscar ajuda para poder ir para a Alemanha, né? Então, na época, eles me deram a passagem. Eles me deram a passagem e alegaram, assim, que eu estava fazendo um trabalho muito legal com as crianças da periferia, com flauta doce, né? Então, que era por isso que eles estavam me ajudando nessa viagem, que quando eu voltasse de lá, que eu fizesse umas oficinas contando os cursos que eu fiz de piano. Tá bom? Topei tudo, né? Outra coincidência, o primeiro instrumento musical que Brahms tocou, que ele tinha, porque ele era muito pobre e não tinha nada, o primeiro instrumento musical que ele tocou, flauta doce, tá? E eu trabalhei com flauta doce e depois de uns anos eu formei 35 professores para formar alunos em escolas, chegamos a ter um ano aqui com 6.000 flautistas na cidade, né? Com escolas do estado. Então isso foi uma outra, vamos dizer, coincidência, né? Antes de entrar para a Alemanha, outra coisa, eu montei a Casa dos Músicos, que foi uma escola que eu montei especialmente para atender crianças que não poderiam pagar os estudos de música. Então, em 2001, eu resolvi inaugurar essa casa. E para começar, aí eu falei, eu quero inaugurar a casa numa data importante. Então eu inaugurei essa casa no dia 7 de maio, que era o aniversário de Johannes Brahms. Então a Casa dos Músicos foi inaugurada no dia 7 de maio. São coisas assim, até então eu não sabia da ligação, porque eu pensava, nossa, no século XIX, que quando eu tive as lembranças de relacionada à música, ao piano, ao lugar que eu fui, tudo, eu me lembrava de ter visto Brahms 2 vezes, rapidamente. Eu me da onde que tem essa ligação tão forte? E ele me chamava minha amada, minha querida, que saudade, ficava emocionado também. Eu falava, gente, mas não houve assim uma ligação tão significativa, né? E era de 3.000 anos, então. Bom, chegando na Alemanha, isso, ele me ajudou a preparar tudo, viagem, tudo. Eu sentia a presença dele em tudo que eu estava preparando. E cheguei lá, contar assim, sem ordem cronológica, as coisas que eu tô lembrando. O primeiro dia foi na escola, fiz a minha inscrição lá, passei na secretaria da escola e a aula já estava começando, aí o secretário da escola falou, vai lá que já começou a sua aula. Aí eu entrei correndo assim, fui correndo, entrei silenciosamente na sala, olhei a sala assim, só tinha uma cadeira desocupada. E era num canto, então eu abri a porta, a cadeira estava assim, atrás da porta, né? Eu olhava assim, cadê lugar? Aí eu sentei depressa na cadeira, como quem diz, ai, ninguém olha pra mim, por favor, que eu cheguei atrasada. Aí sentei, que eu olho na parede aqui, porque abriu a porta, a cadeira estava aqui, e aqui tinha uma parede, que eu olho assim pra cima na parede, um enorme retrato de Brahms tocando piano. Falei, nossa senhora. E a escola não era escola de Brahms, não tinha nome de Brahms. Eu cheguei lá, o Brahms, assim, falei, ai, que surpresa. E ele falou pra mim aqui no atendimento, ele falou, eu preparei algumas surpresas pra você lá. Né? Falei, tá bom. Bom, aí eu fiquei na casa de uma senhora, que eu já contei, né?
E para eu ir para casa dessa senhora, tinha uma rampa que eu tinha que subir. E quando eu saía de manhã para a escola, eu levava uma bolsa com uma alça, assim. E essa bolsa enorme de lona, eu colocava ali dentro uma pasta grande que tinha máquina fotográfica, caderno, blusa, tinha uma porção de coisa, água, uma porção de coisa eu colocava ali, e essa bolsa enorme eu colocava nas costas, fiava assim a alça, colocava essa bolsa e ia subindo aquilo lá. Quando terminava o dia, que era mais ou menos 8, 9 horas da noite, mas era dia lá ainda, porque era verão, então ainda estava claro. E tinha dia que eu tava subindo com aquela bolsa pesada, né? Aí a mulher da casa onde eu fiquei, ela falava assim, nossa, você carrega essa bolsa pra quê? Uma bag to Alaska. Ela falava que eu ia pro Alasca, tava carregando uma bag, né? Uma bolsa com tudo dentro. Falei, bag to Alaska. E aí um dia que eu tava subindo, eu sinto assim nas minhas costas, né? Que a bolsa levantou. Até olhei para os lados assim, né? Não tinha ninguém. Falei, nossa, saiu o peso das minhas costas, que isso? Né? E senti a presença do Branes do meu lado, aqui caminhando junto comigo e tirando o peso da bolsa das minhas costas. Ah, essas coisas, gente. Só quem vive é que sabe. Então, assim, não dá pra eu provar pra vocês que isso aconteceu, né? Aconteceu. Eu senti que tirou o peso das minhas costas e foi isso. Eu tenho muito medo de cachorro, né? E já tive uma revelação aí de uma vida que eu... Na Segunda Guerra, que eu fui atacada por cachorro. Então eu tenho muito medo de cachorro. Eu dou uns escândalos assim na rua com medo de cachorro. E lá na Alemanha, muitos cachorros soltos, né? Tudo, o pessoal passeia com os cachorros e tal. E eu tinha que passar por uma ponte. Antes de chegar nessa rampa lá, tinha uma ponte enorme de pedra. Eu tinha que passar por ela. Um dia entrei nessa ponte, tô passando, de repente vem na minha direção um rapaz com fone de ouvido, assim, dançando, e ao lado dele um Doberman solto. E eu na ponte, e o cara vindo, e todo distraído, e o cachorro veio, me cheirou de baixo até em cima. Eu parei, coloquei as mãos assim, respirei fundo. Aquele pânico que eu sentia, eu não senti, eu só me defendi assim na hora. Aí o rapaz viu que o Doberman tava me cheirando do pé à cabeça, né? Bem cheirando assim, falei, ai meu Deus, é hoje, hein? E não senti aquele pânico, mas eu fiquei ali me protegendo. Aí ele pediu desculpa, Entschuldigung, e chamou o cachorro e tal. Cheguei em casa, contei pra senhora lá que eu fiquei, né? E assim, geralmente quando eu tenho essas coisas, eu tremo tanto que eu tenho que sentar, me vem uma suadeira, eu passo mal, não senti nada aquele dia. Pelo contrário, parece que tinha alguém junto comigo, novamente. Senti a presença do Brahms junto comigo e a gente foi caminhando para casa normalmente, nas pernas não ficaram bamba, não me deu tremedeira, nem nada, eu só me defendi no pescoço. E passou, né? Então, já contei para vocês assim que a senhora tirou do fundo da biblioteca dela, assim, lá no fundo, atrás dos livros, aqueles artigos de jornal, numa casa que foi uma casa que virou museu, que vendeu para não sei quem, depois virou museu, que foi a casa onde eu morei, e ela também. Então, essa era outra surpresa que o Brahms tinha preparado para mim lá na Alemanha. E
Também reconheci uma das pessoas que trabalhava na escola onde eu fui fazer o curso, né? Reconheci essa pessoa como sendo uma pessoa do passado, uma pessoa que frequentava a minha casa lá, músico também, e estava ali como funcionário daquela escola. Então, reconheci essa pessoa. E os lugares que eu visitava, né, eu tinha a sensação que já tinha estado naqueles lugares. Então, aí eu fui num museu, né? Um museu que a senhora tinha guardado os recortes lá e tal. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu queria fazer era ir visitar esse museu, porque tinha um concerto lá. Então eu falei, nossa, eu preciso me organizar e pegar uma condução e tudo, ir lá visitar esse museu, porque vai ter um concerto no primeiro dia. Me organizei, fui pra lá e tinha um recado na porta, assim, fechado, férias. Falei, nossa, mas eu recebi o convite junto com a inscrição da escola, falando que ia ter um concerto. Aí fui lá na escola. Aí na escola falei, olha, eu fui lá nesse lugar e tal, e ia ter um concerto lá, olha o convite aqui, eu chego lá, tá fechado de férias, não vai funcionar esse mês, né? Eu ia ficar ali uns 21 dias, não sei quanto tempo, mas ele não vai funcionar, como que eu faço? Queria ver. Na mesma hora ele ficou super sem graça, assim que eu recebi um convite, chega lá até fechar, ele ligou para a diretora do museu e falou, olha, ela quer visitar o local. Vocês mandaram um convite para ela tá querendo visitar. Aí ele falou, olha, amanhã, tal hora, você pode se organizar que ela vai te receber lá no local. Falei, tá bom. Aí, no dia, eu fui, peguei minhas coisas e tal, fiquei lá na porta esperando, ela chegou, entramos, me deu uma emoção tão grande, mas tão grande, a hora que eu entrei, eu fui entrando, foi me dando taquicardia. Parecia que eu tava entrando na minha casa, sabe? Uma sensação, assim. Aí subimos escadas, tal. Quando chegou num lugar que era, de fato, a minha moradia, assim, vamos falar que eu morava numa parte daquela casa grande, né? Eu cheguei naquela parte, quando ela abriu duas portas, assim, né? Aquelas portas que abrem, assim. Quando ela abriu, que eu olhei, eu me lembrei do cômodo antigo, que tinha uma estante de livros, tinha piano, tinha... Eu lembrei e falei, não. Aí eu olhei e não tinha nada. Só tinha um piano ali no meio da sala, uma porção de cadeiras, que era um lugar onde tinha concerto. E onde tinha a estante de livros, que era desse lado assim, né? Estava um aquecedor moderno. Eu olhei aquilo e falei, me deu uma sensação assim, cadê meus livros? Cadê meus livros? O que fizeram com meus livros? Ai, que coisa doida. Aí eu olhei, mas não falei nada, né? Não falei nada pra ela. E aí passei a mão na parede, falei assim pra ela, isso aqui não era desse jeito, né? Como era a parede antigamente? Aí ela ficou olhando assim, fez assim pra mim, eu falei assim, olha, era com tecido, era em tons pastéis, e eu tava com uma echarp com os tons pastéis, eu falei, nesses tons, falei pra ela, era um tecido floral nesses tons aqui. Ela ficou me olhando assim, falou, nossa, né? Nem... Eu falei, era desse jeito. Aí eu falei, esse lustre é original? Ela falou assim, é original, é cópia do original. Eu falei, ah, tá. E o chão? Esse chão, porque eu vi um chão de cerejeira lá no museu, né? Eu falei, não era desse jeito. Era de tábua grande, né?
e esse chão é original? Eu comecei a perguntar demais, ela falou, era original. Aí fomos entrando, a hora que ela abriu, aí ela foi abrir uma outra porta, né? E eu tinha tido uma visão aqui, né, no Brasil, que eu pegava uma porta, eu ficava em pé e fazia assim para abrir a porta, e não assim, mais baixa, com uma fechadura normal, né? A fechadura ficava na altura do meu ombro quando eu ficava em pé e abria a porta. Eu falava, gente, mas onde que é isso, né? Uma fechadura na altura do meu ombro, eu tenho que levantar o braço para mais alto que meu ombro até. Aí chego lá, eu olho, quando vai abrir aquela porta para entrar pro que era um quarto antigamente, que agora tinha uma exposição de fotos, de documentos ali, né? É aquela fechadura mais alta. Eu peguei minha máquina, dei pra ela, que é aquela máquina que eu já falei que fazia clec-clec, né? Que é as máquinas antigas. Falei, você pode tirar uma foto? Minha falou assim, mas foto? Eu queria pôr a mão na fechadura e tirar uma foto. Pra mostrar, né? Pra gravar esse momento que eu achei a fechadura, que eu tinha tido a visão aqui. Aí ela tirou a foto, achei meio estranho, né? Que eu vou tirar uma foto segurando a fechadura. Aí tá. Quando a gente entrou nesse cômodo, nossa, aí eu despenquei. Era o cômodo, era o quarto onde eu dormia. Aí eu despenquei chorar. Mas um choro que vinha assim, ó. Chorava. Aí ela falou assim, ficou me olhando, né? Eu falei, me desculpe, que emocionante. Fiz assim, né? Que museu emocionante. O que eu ia falar pra ela, né? Falei, ai, que museu emocionante. E falava só assim. E ela falou assim, é muito emocionante. Museus sempre mostram coisas que a gente se emociona, que são preservadas na história. Parará. E eu custei parar de chorar ali naquele cômodo que era o quarto onde eu dormia, né? Então tá. Aí eu falei, posso tirar foto? Ela falou, pode, tira foto se vontade. Tirei foto, um documento, outro documento, uma exposição e tal, as imagens que tinha na parede. Fui tirando foto. Aí, o que aconteceu? Acabou o filme da minha máquina. Sabe, o filme da máquina que você tinha que revelar as fotos e quando chegasse aqui tudo, falei, ai, eu tirei tanta foto no caminho para chegar nesse museu que a hora que eu cheguei lá não tinha mais filme, era um filme de 36 poses, não tinha mais foto, como é que fala? Não tinha mais, tava vencendo lá o filme. Aí eu olhei dentro da minha bolsa e falei, aquela bolsa enorme, não tinha mais filme. Eu falei, ai meu Deus, tem onde comprar aqui perto? Ela falou, não tem. Eu falei, ai, mas como eu fui esquecer de trazer mais um filme? E agora? Como é que eu vou tirar as fotos aqui? Ai, mas entrei em desespero, né? Ela falou, não, fica tranquila, amanhã eu vou mandar uma funcionária minha vir aqui e abrir um museu só pra você tirar foto, tá bem assim? Aí eu falei, tá. No outro dia, apareceu uma mocinha lá e aí a visita foi diferente. Porque no dia anterior eu olhei aquele piano, perguntei se eu podia tocar no piano. A diretora do museu falou, melhor não, tal, fiz assim, né? Aí a mocinha foi no outro dia e eu falei pra ela, posso experimentar esse piano? Não era o piano antigo, da época, tudo, mas era um piano que tava ali que eu gostaria de experimentar. Aí toquei uma música antiga lá, da época, e fiquei super emocionada. A moça sentou e falou, nossa, eu já vi muita gente tocando essa música, mas desse jeito, nunca vi. Que sentimento, né? Quase que falei pra ela, saudade. Morava aqui, né? Então, aí entramos de novo naquele quarto pra eu acabar de tirar as fotos. E tinha uma portinha debaixo de uma escada, tá? Tinha uma portinha ali que estava aberta. Aí eu falei, nossa, uma portinha aberta aqui, eu não tinha visto isso. Ontem não estava assim.
Ela falou, não, eu tenho que fechar, porque aqui é guarda material de limpeza. Sabe esses cantinhos embaixo da escada, assim, que guarda as coisas? Eu falei, não, espera. Que eu fui olhar o chão antigo com as tábuas que eu tinha visto na minha visão, com as tábuas antigas, tudo. Eu olhei aquilo e falei, nossa, esse é o chão original, não é? Ela falou assim, mas, não era pra estar aberto aqui. Ela ficou meio sem graça, porque tava diferente do chão que eles reformaram lá no museu, né? Falei, não, era esse chão que eu queria. Posso tirar uma foto, por favor? E tal, né? Ela falou, fez assim. Eu, clac, já tirei a foto e tudo bem. Então, foi outra confirmação que eu tive que a visão que eu tive do lugar com aquelas tábuas e tudo, as tábuas estavam ali, né? Naquele guarda-volume, guarda material de limpeza, aquele cantinho lá embaixo da escada, tá? E assim, uma coisa que eu pude constatar também é que a calçada do local era feita com pedras de paralelepípedo, né? Igualzinho a calçada da minha casa, que eu fiz em 1990, calçada da minha casa, com paralelepípedo. Hoje tá, assim, a grama tomou conta, tá meio estranho. Mas igualzinho a entrada que tinha lá. E também na minha casa eu tenho todas as janelas pintadas de branco. E lá na sala, por exemplo, são tudo quadriculado, os vidrinhos, né, da porta, da janela, que eu fiz depois, igualzinho lá. Lá também era assim, janela branca, quadriculada, e falei, nossa, mas isso era antigo, uma memória que a gente guarda e quer fazer igual, né? Então, são coisas assim que eu tive a oportunidade de confirmar que eu tinha visto aqui. E fui ver lá de novo, né? Assim, eu tinha a visão, mas não sabia onde era, não sabia o que era. Igual essa fechadura, as janelas, o chão, a parede lá era cor de vinho. Eu falei, isso daqui não era original, era floral. Falei pra ela. Aí ela falou pra mim, nossa, onde você pegou essa informação? Só tem um livro que tem isso. Que tem essa informação. Falei, numa biblioteca lá no Brasil. Falar o quê, né? Então, falei pra ela que eu tinha pego numa biblioteca, tá? Ela ficou um pouco sem graça, porque a parede estava cor de vinho. E a original era tecido floral. E eu falei que eu tinha visto num livro, numa biblioteca no Brasil. Ela falou que só existia um livro que contava isso. Que nem me falou o nome do livro. Então, essas são algumas coisas. A senhora que eu encontrei lá na Alemanha, né? Que me recebeu no primeiro dia. Que foi minha tia. Então, isso foi 2003. 2006 eu voltei na Alemanha. Quando eu voltei na Alemanha em 2006 para fazer outro curso nesse mesmo lugar, eu tive um atendimento espiritual aqui antes de ir, que o espírito falou que iria comigo, que dessa vez não iria o Brahmes, mas que ele iria comigo, para me ajudar e me mostrar algumas coisas. Na segunda vez eu fiquei na casa de uma brasileira lá. Então, ele me acordava de madrugada e falava, olha, escreve aí que eu vou começar a te ditar algumas coisas. Aí ele começou a me ditar lembranças de outras vidas e mostrar cenas para mim, enquanto eu estava lá nessa casa dessa brasileira. E eu escrevi num bloquinho. Eu peguei um bloquinho e fui escrevendo a data e tudo, e ele foi me mostrando as encarnações que eu tive, né? E essa da Espanha, quando essa senhora foi a minha tia. Então, éramos em 2 irmãos que tinham perdido os pais, éramos órfãos, e essa tia cuidava da gente.
Era uma casinha muito pobre, de chão batido, tinha um fogão a lenha no meio da casa, assim, mais profundo. Camas de alvenaria encostadas na parede, eram 3, colchão de palha, tá? E essa tia que cozinhava pra gente, fazia pães e eu vendia os pães na rua. E o meu irmão era um trovador, ele tocava, cantava, viajava e voltava. Então, eu vendia esses pães na rua. Vi, eu vendi os pães, aí o Espírito me contou a história, me mostrou eu andando na rua de cabeça baixa, assim, que eu era muito tímida. E vinha um, comprava pão, vinha outro, comprava pão. Eu carregava uma cestinha com um paninho assim em cima, vendendo pães, para ajudar a tia. Cresci ali naquele lugar, fui trabalhar numa fábrica de tear. O meu irmão foi viajar, eu tinha uma ligação muito forte com ele, fiquei muito triste. A tia faleceu, ela ficou cega primeiro, depois ela faleceu. E eu fiquei sozinha naquela cidade, onde eu estava caminhando numa estradinha, veio um grupo de ciganos e aquelas carroças de cigano, um povo muito alegre, cantando e tudo. Aí um cigano lá mexeu comigo e falou: "Ô moça bonita, onde você vai?" Isso tudo a cena me foi mostrada viva, como se eu estivesse vendo um filme, né? Aí eu olhei assim, falei: "Tô indo pro meu trabalho." "Não, venha com a gente, vamos para o nosso acampamento, você quer vir com a gente? A gente te ensina a dançar, cantar e tudo." Então, assim, eu estava sozinha, trabalhava naquela fábrica de tear, o irmão viajando, a tia faleceu. O que eu fiz? Eu fui embora com os ciganos e falei para eles: "Eu tenho um irmão, eu preciso dar um jeito de avisar o meu irmão, falar para ele que eu tô indo embora com vocês." Ele falou: "Não, seu irmão nós não vamos pegar, nós vamos pegar você e venha conosco." Como o irmão estava viajando, não sabia quando ele voltava nem nada, eu fui com eles e fiquei nesse acampamento cigano. E me lembrava outra cena que eu tive recordação, foi uma cena, parece que vai desligar, foi uma cena dançando. Eu tava toda de vermelho, dançava assim nesse acampamento cigano com uma fogueira do lado, só que eu não sabia onde era nem nada. Falei: "Onde será que eu tava dançando isso?" Era nesse acampamento cigano em 1534 que o Espírito me passou isso lá, que aconteceu por volta desse tempo na Espanha, em Barcelona. E essa tia minha, que eu achava que era minha tia e tal, ela tinha na casa dela